Boa noite, irmãos, graça e paz. Eu convido vocês a abrirem a palavra do Senhor no Evangelho segundo João, capítulo 21, versículos 15 a 17. Farei a leitura utilizando a versão Almeida Revista e Atualizada. João, capítulo 21, versículos 15 a 17. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Oremos, irmãos. Senhor Deus, Pai eterno, em nome de Jesus, eu quero te pedir que a tua palavra venha gerar fruto em nossos corações. Senhor, que o teu evangelho venha trazer edificação às nossas vidas. Senhor, tu conheces a cada um de nós no mais profundo do nosso ser. Ó Deus, que esta palavra venha produzir em nós o efeito para o qual o Senhor a designou a cada um de nós. Te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a nossa última oportunidade de nos reunirmos juntos como igreja para cultuarmos o Senhor no mesmo lugar foi exatamente no dia 15 de março, antes que fosse decretado a quarentena pelo governo do estado de São Paulo. Ou seja, desde o dia 16 de março que estamos em quarentena e espero em Deus que isso seja breve e logo possamos estar juntos novamente. Todavia, não é porque não podemos nos reunir em um mesmo local que vamos deixar de adorar a Deus e de louvarmos o seu nome. Eu creio que este período de quarentena é uma boa oportunidade para refletirmos um pouquinho mais a respeito da nossa vida, da nossa comunhão com Deus, da nossa saúde espiritual. Nesta noite, o Senhor nos leva a refletirmos sobre o nosso real estado. Ele nos leva e nos convida a fazermos uma anamnese. Primeiramente, precisamos saber o que significa a palavra anamnese. Anamnese, literalmente, significa recordação. Esse termo é mais utilizado atualmente na medicina para designar a informação acerca do princípio e a evolução de uma doença até a primeira observação do médico. Quando nós chegamos ao médico, no primeiro momento ele faz uma anamnese, ou seja, ele pergunta o que estávamos sentindo desde o início dos sintomas até aquela data em que nós comparecemos ao consultório. Num sentido mais estrito, é o diagnóstico do passado para revelar o presente. É isso que é a anamnese. Teologicamente, podemos dizer que a anamnese é a exegese meditativa de si mesmo. Repetindo, teologicamente, a anamnese é a exegese meditativa de si mesmo. Eu pergunto, alguns de nós, ou talvez você que esteja vendo esse vídeo, você já parou para pensar no seu real estado? Você parou para fazer uma análise de si mesmo? Sim, isso é bíblico. Por exemplo, o apóstolo Paulo nos convida a fazermos isto
Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, ele diz o seguinte: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Foi exatamente essa anamnese que Davi fez no Salmo 51, quando ele diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Salmo 51, versículos de 1 a 7. Também o versículo 10 e o versículo 17 do mesmo salmo afirmam o seguinte: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Sacrifícios agradáveis a Deus não são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Então nós vemos aí que esta análise de si mesmo é bíblica. Porém, não podemos esquecer que esta análise não é uma simples introspecção. Não é você olhar para dentro de si, simplesmente imaginar o seu estado, não. Mas é uma anamnese que tem que ser feita diante de Deus, conforme a expressão muito usada por Agostinho de Hipona, coram Deo. É a anamnese coram Deo, anamnese diante de Deus. Esta é a análise que tem que ser feita. E por que diante de Deus? Vejamos, porque não sabemos, na verdade, quem nós somos realmente. Mateus capítulo 26, versículo 35, diz o seguinte: disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Repare que todos os discípulos afirmaram que não negariam o Senhor, mas na verdade aconteceu o contrário, todos o deixaram ali no Getsemane. Marcos capítulo 14, versículo 31, diz o seguinte: mas ele insistia com mais veemência, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Veja que Pedro disse que estava disposto a morrer pelo Senhor e que não o negaria. De fato, a Bíblia afirma que o nosso coração é enganoso. Jeremias capítulo 17, versículos 9 e 10, diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo as suas ações. Repare que o coração do homem não é apenas enganoso, mas é desesperadamente corrupto. Nós vemos aí uma inferência à doutrina, à teologia da depravação total do homem. O coração do homem é corrompido por causa do pecado. E não é apenas corrupto, mas desesperadamente corrupto. Podemos ter uma falsa sensação de autoconfiança, como Pedro teve. E muitas vezes tendemos a confiar em nós mesmos. A autoconfiança, ela levará certamente à decepção consigo mesmo. Levará à depressão, levará a sérias consequências. João capítulo 18, versículos 17 e também 25 a 27, diz o seguinte: então a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Lá estava Simão Pedro, aquietando-se. Perguntaram-lhe, pois, és tu porventura um dos discípulos dele? Ele negou e disse: não sou eu. Ou melhor, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote
parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: não te vi eu no jardim com ele? De novo Pedro o negou e no mesmo instante cantou o galo. Vocês sabem a continuação da história. Pedro chorou amargamente. Isso causou muita tristeza, porque aquele que dantes confiava em si próprio. Nós vemos no temperamento de Pedro alguém que demonstrava por várias vezes uma certa confiança em sua própria capacidade, mas agora vemos a decepção do próprio Pedro ao negar o Senhor. Davi diz no Salmo 30, versículos 6 a 8, quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha, apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Por ti, Senhor, clamei ao Senhor, implorei. Veja que Davi, por um momento, ele disse, quando estava tudo bem, jamais seria abalado, mas imediatamente ele viu a sua fragilidade. Apenas ao Senhor virar o rosto, ele já percebeu a sua fraqueza e ficou conturbado. Por isso, o mesmo texto de Jeremias que diz que o coração do homem é enganoso, ele também afirma no versículo 5 a 9 de Jeremias 17. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um, segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Repare bem que o coração do homem, por ser enganoso e corrupto, maldito é o homem que confia em si próprio. Muitos distorcem esse versículo, dizendo, eu não posso confiar em fulano ou beltrano, porque o coração do homem é enganoso, como se as pessoas pudessem te enganar. Isso é uma verdade, mas o texto não está dizendo isso. O texto está dizendo que o meu coração é enganoso. Portanto, eu não devo confiar em mim mesmo, mas confiar no Senhor. A confiança deve ser diante de Deus. Ou seja, a nossa análise, a nossa anamnese deve ser depositada em Deus. Somente diante de Deus reconhecemos quem nós somos de verdade. Somente a luz das Escrituras, a luz do Espírito Santo pode revelar quem nós somos. Portanto, a nossa confiança deve estar baseada em Deus, nas suas promessas, na sua palavra. A confiança deve estar diante de Deus. Coram Deu. Agora que você entendeu o que é anamnese, e agora que você entendeu como deve ser feita esta anamnese, ou seja, diante de Deus, voltemos ao nosso texto de João, capítulo 21, versículos 15 a 17. Eu vou repetir o texto. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Pedro era um homem muito confiante em si próprio. Ele era uma das colunas da igreja, nós sabemos disso pela história da igreja. Porém, ele era autoconfiante. Ele precisava ser tratado.
Ele havia prometido que não negaria o Senhor, porém, a sua autoconfiança caiu logo por terra quando negou o Senhor, isso diante de uma criada, por exemplo. Pedro negou Jesus 3 vezes. Isso trouxe muita tristeza, muita aflição de espírito a ele. Agora, no texto que nós acabamos de ler, Jesus havia ressuscitado dentre os mortos. Pedro precisava ser tratado na sua autoconfiança. Então, me parece que Jesus está chamando Pedro a refletir sobre ele mesmo, sobre o seu estado, sobre quem ele era e sobre quem ele é diante de Deus. Precisamos entender que há 3 vezes que a palavra amor é citada, ou melhor, em 3 versículos ela é citada. No versículo 15, no versículo 16 e também no versículo 17 do capítulo 21. Então, a palavra amor, ela é citada nesses 3 versículos. E há 2 formas no grego para estas palavras que são citadas nesses versículos. Por exemplo, é usado agapasme, no versículo 15, Jesus fala agapasme. Pedro fala, no versículo 15, filéu-se. No versículo 16, Jesus fala agapasme, novamente. E no versículo 16, Pedro responde filéu-se, novamente. No último versículo, versículo 17, Jesus surpreendentemente muda, ele utiliza a palavra filésme, e Pedro responde filéu-se. Ou seja, 2 palavras são usadas no grego. O verbo agapau, que vem a palavra amor, HP. Agapau significa eu amo, e filéu também significa amar. No grego, amor, amo. Só que agapau é um verbo que se refere no Novo Testamento, na maioria das vezes, ao amor de Deus pelos homens. É um amor incondicional, o amor pleno, a plenitude do amor, o amor perfeito, o amor que ama independente de quem nós somos. É o amor que está ligado à eleição, o amor de Deus por nós, pecadores, por nós, os seus servos. Filéu é um amor que significa um amor mais generalizado, é como considerar com afeição, tipo, na nossa língua, gostar. Então significa que a primeira vez que Jesus se refere a Pedro, ele pergunta, eu vou parafrasear: Pedro, tu me amas com este amor que eu te amo, esse amor pleno, perfeito, incondicional? Pedro agora não ousa dizer isso, ele diz: eu te amo filéu, filéu-se, ou seja, eu te amo desse meu jeito, desse jeito que tu sabes, conforme eu falei da outra vez e falhei vergonhosamente. Aí a segunda vez Jesus vira para ele e diz: Pedro, agapasme, que vem do verbo agapau, ou seja, Pedro, você me ama dessa forma plena, perfeita, profunda, da forma que eu te amo? E Pedro novamente diz: Senhor, eu te amo filéu, ou seja, filéu-se. É como se Pedro respondesse de novo: tu sabes que eu te amo desse meu jeito aí que tu sabes, Senhor, é assim que eu te amo. É impossível nós alcançarmos este amor de Deus. Mas na terceira vez Jesus vira para Pedro e diz: Pedro, tu me ama, ou seja, filésme, ou seja, você me ama desse jeito aí? E Pedro diz: sim, eu te amo desse jeito. E para surpresa nossa, Jesus diz: apacenta minhas ovelhas. Mesmo sabendo deste amor limitado, Jesus está dizendo a Pedro: eu sei desse teu amor, eu sei desse tipo de amor que você tem, mas eu quero que você apacente as minhas ovelhas. Parece que o Senhor estava tratando da autoconfiança de Pedro e era necessário que ele visse como ele realmente era e como era o amor de Deus por ele. Pedro, tu me amas desse teu jeito? E Pedro diz: sim, é desse jeito. Quando reconhecemos quem nós somos diante de Deus,
nós tornamos confiáveis e vencedores. Sim, Deus confia a sua obra a nós. Quando nós reconhecemos as nossas limitações, conhecemos que quem opera em nós é Ele e que realmente Ele é que faz o querer e o efetuar em cada um de nós. Quando nós reconhecemos quem nós somos verdadeiramente diante de Deus, é que nós nos tornamos confiáveis, vencedores, porque nós sabemos muito bem os nossos pecados e as nossas falhas, mas podemos confiar naquele Deus que nos chamou, o Deus que nos amou, cujo amor dele sim é perfeito e pleno por nós, é um amor que não se abala, é um amor que não vai voltar atrás nas suas decisões a nosso respeito, que não erra ao nos chamar, ao nos escolher. O objetivo desta anamnese que Jesus fez e que faz em cada um de nós não é um conhecimento, ou melhor dizendo, um reconhecimento meramente cognitivo de que nós somos pecadores, porque isso não produziria fruto. Apenas reconhecer eu sou pecador, sim, eu sou pecador, isso não geraria fruto. Mas essa anamnese é um reconhecimento de quem você foi até hoje e de quem você é no presente diante de Deus. Muito mais do que um reconhecimento cognitivo de que eu sou pecador, é um reconhecimento, através desta anamnese, corandeu, é reconhecer quem eu era até hoje e quem eu sou diante de Deus, e como Deus me vê, um homem pecador e falho, mas a graça dele é enorme sobre a minha vida. Nessa anamnese, nasce um discípulo confiável, através da graciosa desconfiança de si mesmo. Olhe bem, você pode anotar, nasce um discípulo confiável, através da graciosa desconfiança que nós temos do nosso próprio coração. Quando nós reconhecemos que somos capazes de decepcionar e de falhar com alguém ou com Deus, aí nasce alguém que realmente Deus pode contar. Nasce um pastor confiável, nasce um membro confiável, um irmão confiável. Podemos concluir da seguinte forma: é necessário sim uma anamnese, mas essa anamnese diante de Deus, corandeu, é necessário fazermos isso diariamente. Podemos aplicar da seguinte forma: estamos em um tempo que nos leva a um momento em que temos a oportunidade de fazer esta anamnese diante de Deus durante esses dias de quarentena. Faça isso. Pense em quem você é, mas faça isso diante de Deus. Lembre-se, não pode ser apenas um reconhecimento, ok, eu sou pecador, não. Mas que isso leve você a descobrir quem você realmente era até o presente e quem você é diante de Deus e como Deus te vê, a fim de que você seja alguém confiável. É necessário essa autoanálise diante de Deus. Primeiro, porque não sabemos quem nós somos. Segundo, porque a autoconfiança nos leva à depressão, à decepção, e porque somente Deus nos conhece realmente, no íntimo e no fundo. Reconhecermos quem somos diante de Deus trará benefícios inigualáveis para nós. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe a igreja, e eu te convido a orar junto comigo. Senhor, Tu me sondas e conhece o meu coração, assim como Tu conheces o coração de cada um dos irmãos aqui que estão assistindo este vídeo nesta noite. Senhor, abençoa todos. Nos leva, Senhor, a esta reflexão, nos leva a entendermos que a autoconfiança não vem de Ti, que coloquemos a nossa confiança em Ti, Senhor. O Senhor levou Pedro a refletir isso e mais mostrou que o seu amor não se abalava em relação a Ele. O Senhor continuou afirmando: apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. O Senhor continuou dizendo: eu sei o Teu amor, mas apacenta as minhas ovelhas.
Eu sei que você é limitado. Assim o Senhor também fala a cada um de nós. Senhor, Tu nos conheces, Tu sabes quem nós somos, Senhor. E da mesma forma, Tua voz reverbera em nós. Tu conheces o nosso pequeno amor, tão falho, mas que o Teu grande amor nos sustente até o fim. Senhor, obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus, a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém.